Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de escuta, onde cada palavra é um gesto de acolhimento e cada silêncio um convite à empatia. Hoje, abrimos o coração para um tema que dói, cala e muitas vezes é escondido entre os cantos mais sombrios da memória. É o abuso sexual. Não é fácil falar sobre isso, não é simples ouvir, mas é necessário. Porque quando uma voz se levanta para contar o que viveu, ela não apenas rompe o silêncio, ela acende luzes em caminhos que estavam cobertos de escuridão. Aqui, não estamos para julgar, apontar ou explorar feridas. Estamos para escutar, para dar espaço a uma história real, vivida na pele e sentida na alma. Hoje, recebemos uma mulher corajosa que decidiu abrir uma parte de sua história, uma parte marcada pela dor, mas também pela resistência. A ela, oferecemos não só os microfones, mas cuidado, escuta e todo o nosso respeito. E a você, que nos acompanha, ouça com o coração, porque cada palavra dita aqui é uma travessia, e toda travessia, ela pede compaixão. Eu me chamo Patrícia Silva e faço parte da família Hellbot. Eu me chamo Eliana Ribeiro e faço parte do Curados para Curar. Eu me chamo Raquel e estou fazendo parte do Pó de Cura, Sua História Edifica. Graças a Deus, queridos. Eu me chamo Edson Ribeiro, pastor-presidente do Ministério Hellbot. Eu faço parte do Curados para Curar, pois hoje estamos aqui no Pó de Cura, a sua história edifica. E hoje nós queremos edificar a vida de você que está aí com um tema muito importante para a nossa sociedade. E estamos aqui com a nossa convidada muito especial, a Raquel, que irá nos contar um pouco de tudo que ela viveu. Você se sente à vontade, Raquel, para compartilhar um pouco da sua história com a gente? Inicialmente, não é um assunto que eu me sinto confortável para compartilhar, né, com as pessoas. Mas quando a pastora me fez o convite, eu aceitei o desafio por saber que é um tema que ele precisa ser abordado, precisa ser falado. Porque, assim, o abuso sexual é uma realidade hoje na vida de muitas pessoas. É algo que acontece todos os dias, só que é pouco falado, ainda é um tabu. Então, eu vi a oportunidade de trazer um alerta, né, para os pais, para os responsáveis acerca desse assunto e edificar a vida de pessoas que também passaram por isso. Verdade. E principalmente a nossa sociedade, né? Que muitas das vezes tampa os ouvidos para essa questão, né? Então, hoje nós queremos despertar você que está nos escutando agora sobre isso. Raquel, hoje você é mãe, esposa. Sou casada, sou mãe de uma filha, né, de 6 anos, e faço parte do Ministério Hellbot. Fui criada no Evangelho. Nasci em Sergipe, eu fui criada por minha avó. Tive uma infância boa, minha família, né, sempre cuidou de mim, sempre me protegeu. Enfim, eu tive uma infância maravilhosa, exceto por essa parte da minha... Por algumas questões, né, que ocorreram no Isso. decorrer do caminho aí. Houve um momento, eu tinha entre uns 11 e 12 anos, que foi quando eu comecei a ser abusada por uma pessoa que era muito próxima à família. Ele fazia, né, parte ali do convívio familiar. Eu lembro que na época ele estava passando por uma situação da vida dele um pouco difícil e a minha família acolheu ele. Então, assim, ele ganhou livre acesso para estar em todas as casas de todos os meus familiares. Praticamente virou um membro da família. Isso, aonde ele chegava, ele era acolhido, era bem recebido. Minha família ajudou ele, aconselhou. E aí ele se tornou praticamente um membro da família e ganhou livre acesso à casa também onde eu morava. E assim, era muito comum ele ir lá, mesmo sem o meu responsável estar presente, quando eu estava sozinha, ele ia, entrava, né? Se quisesse tomar um café, tomava, enfim. Não, ninguém impedia isso. E aí, passou-se um tempo, no início estava tudo bem, passou-se um tempo, iniciou-se o abuso sexual. De início, eu era uma criança, né? Eu não tinha a maturidade cognitiva de perceber que ali se tratava de um abuso sexual, até porque começou de uma forma muito sutil, né? E aí, com o tempo, foi se agravando, e aí o meu corpo começou a entender que ali era uma situação de perigo. E aí, eu lembro que eu comecei a vivenciar um momento muito difícil. Eu era criança, então, assim, eu não conseguia organizar os meus sentimentos, mas era uma coisa, assim, muito assustadora, é, desesperadora mesmo, assim. Eu queria sair daquilo que eu tava vivendo, assim, a todo custo.
E assim, eu acho que o sentimento que predomina para uma pessoa que sofreu abuso é a sensação de nojo. Era como se a gente tivesse tomado um banho daquele caldo que escorre do lixo, sabe? Eu me sentia suja o tempo todo. E aquela sujeira, aquele sentimento de sujeira me causava angústia e eu lembro que eu chorava muito. E assim, era aterrorizante, né? Eu era uma criança e era aterrorizante. Eu não tinha forças para lutar com ele fisicamente, ele era uma pessoa adulta. Não tinha nem como, né? Então eu comecei a criar estratégias. Tipo, ele chegava e eu saía, ia pra rua, assim mesmo, pra porta da rua, quando ele chegava, que eu estava sozinha em casa. Eu ia pra porta da rua, pra um lugar que eu pudesse ser vista por outra pessoa, que a outra pessoa pudesse estar me olhando, porque eu sabia que ele não ia fazer ali no meio da rua. Então, às vezes, minha responsável chegava e eu estava sentada na calçada Na da minha verdade, escola. você saía de dentro de casa, que era para ser um local E seguro, pra ir ia pra para a rua. rua, que não era um lugar seguro, mas no Exatamente. momento Na era. verdade, você percebe que é o lugar da vulnerabilidade, né? É isso. Mas assim, eu acho muito interessante tudo isso aí que está sendo abordado aqui. E para as pessoas que nos assistem, né? Porque a gente ouve, a gente assiste, e é justamente essa repetitividade. Né? Mas a gente Sim. nunca tem a noção de que isso vai acontecer tão perto de nós, tão próximo a nós. Né? O que aconteceu contigo. Então, assim, por que é de suma importância se abordar esse assunto? Para que haja um alerta, porque não é algo que simplesmente aconteceu, é algo que permanece, algo que continua acontecendo. Então, no Pode Cura, a sua história edifica. É necessário se abordar esse assunto para muitas pessoas despertarem com relação a todo esse assunto, né? Isso. Inclusive, dados apontam que cerca de 186 crianças são abusadas por dia no Brasil. Isso são casos que são denunciados para a Polícia Civil. Então, assim, tem os casos que não são. Então, assim, é um dado alarmante e é um assunto muito pouco falado. E eu vivi isso na pele e foi assim por muito tempo. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Isso se perdurou por muito tempo. E a sensação assim de angústia foi aumentando. Eu vivia muitos conflitos na minha mente. E eu lembro que na época o meu local seguro era a escola. Eu acordava assim, ansiosa pelo horário de eu ir para a escola à tarde, porque lá eu me relacionava com pessoas da minha idade. Eu brincava, eu dava risada. Eu estava segura ali, não precisava estar em estado de alerta. Será que ele vem aqui? Será que ele vai chegar? Ai, meu Deus, sabe? Mas você estando nesse cenário, você se sentia, né? Guardada, coberta. Mas qual era o pensamento, né? Surgiu o pensamento, poxa, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Para sempre, pronto. Quando chegava assim, o horário que eu entrava no ônibus escolar para voltar para casa, a angústia rebatia, tipo, tô de volta à minha realidade. Eu preciso estar em estado de alerta novamente. Então, assim, eu podia chegar em casa e ele tá lá. E mesmo que não rolasse naquele momento, porque tinha alguém em casa, a presença já me incomodava. Eu era uma pessoa muito ativa na igreja desde pequena, minha avó me induzia a isso. E assim, às vezes eu precisava ir na igreja rapidinho fazer alguma coisa antes do culto. E aí minha avó pedia, vai lá na igreja, menina, fazer alguma coisa. E aí ele me abusou na igreja já, eu fui abusada na igreja. E aqui eu deixo o alerta, né, para os pais e para as mães. Seu filho não está seguro em local nenhum, você tem que estar atento em todos os locais, porque a igreja, que era para ser um local seguro, naquele momento para mim não foi. Ele morava nem igreja, nem casa. Nem em casa. Ele morava próximo, né? E aí acho que ele via eu chegando ali. E aí eu tava na salinha fazendo alguma coisa, quando eu percebi ele chegava. Então assim, comecei também a criar estratégias com relação a isso. Eu chamava uma amiga para ir comigo. Eu trancava a igreja, tinha que fazer eles trancavam e ir embora. Então, assim, eu andava em rota em atitude de fuga, assim, tentando fugir o máximo que eu podia daquilo ali. Do caçador. E aí, nesse mesmo momento, depois de um tempo, eu comecei a ser abusada por uma outra pessoa. Nesse caso, essa primeira pessoa, né, que era o amigo da família, você lembra quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 11 e ia fazer 12. 11 a fazer 12. Isso. E aí você lembra quanto tempo durou, mais ou menos? Durou até eu ser tirada do convívio dele.
Tipo assim, nunca parou, ele nunca Esse convívio dele, desistiu. Você fala, assim, Foi ele- cerca de uns 2 anos. ele viveu no meio da sua Sim, família. esse É, período? no meio do sim. núcleo familiar. Sim, isso. Então durou mais ou menos 2 anos, 2 anos. essa pessoa fazendo isso. Isso, Sem sempre, ninguém perceber. sempre que tinha oportunidade, sem ninguém Em perceber. algum momento você sentia vontade de procurar alguém, de abrir o coração para alguém? Sentia, tipo, o meu senso de justiça gritava muito alto, tipo assim, alguém faz alguma coisa por mim. Só que entre a balança da justiça e da culpa, a da culpa pesava mais. Porque eu pensava muito assim, eu tenho 3 tios, né? E eles, no quesito família, eles são muito protetor. O que você precisar, eu vou te ajudar. Se eu tiver em perigo, eu vou te proteger. Só que eu pensava no quesito, no caso deles querer fazer justiça com as próprias Isso mãos. vai dar, né? Justiça com as próprias Continua sendo mãos. a vítima. E aí eu falei, meu Deus, se um tio meu for preso por tentar me proteger, eu não vou me perdoar nunca. Então eu não posso contar por conta disso. Porque eu preciso pesar isso aqui. Então eu me calava não porque eu queria, porque eu ficava, né, com sentimento de culpa. Que consequências isso vai trazer? E tinha um sentimento muito grande também, que É como você fosse pertencente daquele ato Daquele ali, é como ato. que você fosse cúmplice. Cúmplice. A sensação é tipo assim, o tipo de vergonha que se sente nessa situação é tipo, eu vou falar, não é isso que vai acontecer. A maioria das vezes não é isso que acontece, mas eu vou falar e as pessoas vão dizer, por que você não saiu? Por que você não falou? Por que você não correu? Porque você deixou. O certo passa a Então ser o errado, né? pensamento que bate é esse. Exatamente. Eu tinha muito esse pensamento de culpa, de vergonha, como se eu autorizasse ele me tocar. E aí muitas pessoas vão me olhar e vão dizer, fulano tocou nela, fulano fez isso nela. Era como se eu tivesse tido um relacionamento com ele. Como se as pessoas fossem me olhar dessa forma. Agora, olha que situação, né? Você, sendo a vítima, sendo a abusada, você pensou em tudo isso, mas o abusador Não pensou em nada. tá nem aí. Porque, na verdade, a vítima, ela leva sobre si toda uma carga. A vítima, ela consegue colocar na balança todos os danos daquilo ali. O abusador, não. Ele só tem um foco. Ele só tem um foco. E outra coisa, uma palavra que eu acho que 80%, 90% não existe na mente, principalmente de uma garota ou de um menino que foi abusado, essa palavra vítima. A gente nunca se Não, vê na verdade, como nós vítima. aqui estamos falando a palavra vítima. Mas ela não se sente vítima. Para ela se sentir vítima é um caminho muito longo, muito extenso. Ela não se sente vítima porque se ela se sentisse vítima e se ela conseguisse entender o que é essa palavra no momento que ela está vivendo aquilo ali, com certeza ela iria pedir ajuda, mas os pensamentos é totalmente o contrário. Os pensamentos é tipo assim, você criou, você fez alguma Você coisa ca- para despertar. A culpa é A culpa é sua. sua. Você causou isso e as consequências podem ir para outra pessoa. Você tem que se calar e aguentar até onde você... Nas entrelinhas, tudo quanto acontece na cabeça é que houve alguma falha sua e Pra quem que passa aquilo a ser a acontecesse. vítima é ele. Ele foi a vítima, ele foi atraído. Então, só para a gente, né, se situar aqui um pouquinho, Raquel. Então, esse processo, né, você já começou a falar aí, eu já comecei a entrar aqui na história. O processo que você levou para entender o que estava acontecendo foi dentro da sua adolescência, né? Que aí foi que você veio diferenciar que aquilo não era um carinho comum, né? A forma de pegar não era uma forma... Tinha maldade. É porque, na verdade, hoje não se fala muito, e naquela época eu acredito que não se falava nada. Os Nada. pais não davam orientações para os filhos, E né? os pais também não tinham orientação. Também não pra tinha, isso. né? Se era amigo, é amigo. Se é tio, se é pai, é pai. Então, E ainda mais a forma que ele chegou, né? Você contou aqui, ele estava em um momento de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Ele queria uma proteção e recebeu essa proteção. Os nossos pais, né, antigamente, eles ensinavam muito que a criança deveria respeitar. sim. Mas ele não ensinava que quando o adulto falta com respeito. Quais são os pontos quando o adulto falta com respeito? Então, a gente era ensinado, dê bênção, baixa a cabeça, não pode falar alto, se seu tio, se o vizinho, se fulano falou, mas não chegava assim. Mas o adulto também, algumas vezes, pode faltar com respeito com você. Inclusive, eu vou pegar o gancho da pastora para falar algo que eu ouvi quando eu estava vivendo esse processo. Que ele chegou, né? Ele era uma pessoa gentil, porque os abusadores, eles são pessoas boas, gentis. Eles criam um espaço Boas. de Sim, confiança, boas. Porque assim, se ele for uma pessoa arrogante, ignorante, você não vai querer ele perto do seu filho? Você não vai querer ele na sua casa? Então, assim, ele chega como Uma uma pessoa... característica também de um abusador
é que ele gosta muito de dar presentes. Pronto. É mão aberta, Era né? nesse gancho que eu queria entrar. Então, assim, quando ele começou, né, a fazer isso, o que ele ouvia que eu estava precisando, ele chegava. Então, se meu celular acabou os créditos, naquela época não tinha, onde eu morava não tinha Wi-Fi. Ele toma aqui o dinheiro para colocar o crédito no celular de Raquel. Se Raquel precisa de um dinheiro para fazer um trabalho na escola, tome aqui o dinheiro para fazer um trabalho na escola. Então, assim, ele se transformou em uma pessoa muito prestativa com relação a mim. E aí, exatamente. E aí, um dia eu estava em um cômodo e eu ouvi uma pessoa conversando no outro cômodo com a outra pessoa e falou assim: essa menina tá muito ingrata, porque fulano faz e acontece por ela e ela só trata fulano mal. Porque com o tempo eu comecei a me fechar, eu não falava com ele chegava lá em casa e eu não falava, eu fugia, eu ia pro quarto. E assim, eu sou uma pessoa prestativa minha linguagem de amor é ato de serviço. Então, desde muito nova, então você chegava lá em casa, eu te oferecia água, um suco, um café, um biscoito, que é um pão. E eu parei de fazer isso com ele a partir do momento que ele começou a me abusar. Então eu me fechei com relação a ele. E aí eu ouvi que eu estava sendo ingrata. Isso já é um sinal de alerta. Se a sua criança, de repente, tem resistência a algum adulto, alguma coisa, investigue. Já investigue. Chora, não quer ficar perto. Quando ele chega perto, muda o comportamento, o humor, vai pro quarto. Então, assim, já é um sinal de alerta. Exatamente. Que foi ignorado. E aí eu lembro que eu ficava no quarto, gente, ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo, ninguém desconfia. Porque assim, eu não queria contar, mas eu queria que fosse descoberto para que acabasse, sabe? Que parasse. E ninguém desconfiava de nada. Tava todo mundo assim, essa menina tá ficando uma menina rebelde, mal educada, trata fulano mal, se fecha pra fulano. E eu tive que ouvir isso calada, porque a balança da culpa pesava mais que a balança da justiça. Não só o sentimento de culpa é algo dominante, como também um bloqueio emocional. E aí as pessoas, às vezes, ficam perguntando, né? Por que não correu? Por que a mãe chegou e não falou? Porque, assim, as vítimas de abuso, principalmente abuso sexual, segundo as pesquisas, é um dos abusos mais profundos, mais traumático que existe, é abuso sexual. É o que marca mais. E, às vezes, a pessoa não paralisa, não é só a fala, não é só eu não consigo falar para ninguém. Eu conheço, já ouvi relatos de vítima que quando o abusador chegava para cometer os abusos, ela paralisava fisicamente, o corpo dela, ela paralisava, ela não conseguia sair do lugar, as pernas dela não se moviam, a fala dela não saía. Então, assim, ele acaba tendo um poder, sabe? Um poder muito grande sobre a vítima, principalmente quando não é uma vez só, que essa pessoa, ela começa a abusar, sabe? Na sequência ali, direto. Então, essa pessoa, ela começa a bloquear. E toda vez que o abusador está presente, ela, literalmente, ela bloqueia. Principalmente quando ela está no ato. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas que não passaram por esse tipo de situação acham que é só um toque. Ah, tocou ali. Tocou no corpo físico, né? Isso. Mas esquece que, na verdade, não é só o corpo físico. Não se trata só de uma matéria física. Se trata de um sentimento. Se trata da alma. Se trata das emoções de um ser humano que estão sendo invadidas de uma forma indevida e as pessoas não colocam isso na balança, né? E não é só um toque, é o toque que fere a criança e o adulto pro resto da vida. Pro resto da vida, sabe? E a pessoa tem que realmente, a palavra se cuidar mesmo, buscar ajuda, falar, fazer terapia, se cuidar mesmo, porque assim, é um trauma muito agressivo que a pessoa leva pro resto da vida dela. Principalmente, como você estava falando, que eu queria até que você tomasse a fala de novo, que você falou que não foi só essa pessoa durante esses 2 anos. E aí a gente mas antes disso, vocês falaram muito sobre toque, né? Essa questão do toque, mas eu percebo que pelos históricos, né? Os abusadores, ele nunca tem um toque que sinalize que seja um toque maldoso. Por quê? Não. Porque ele precisa prender aquela pessoa. Ele começa de forma sutil. Na cabeça dele, ele precisa conquistar o espaço. Então, acredito que ele não quer simplesmente colocar a sua presa para fugir. Ele quer tocar de uma forma que, por mais que ela né, tente, mas ele percebe que o habitat dessa presa precisa ter da parte dele uma iniciativa que gere em todo o redor
que ele tá ali porque ele ama, porque ele cuida, como acontece. Sim, As sim. pessoas te interpretavam e não E ele, não ele. porque dava presente, porque era o zelo, era o cuidado. Então, ele preparava o ambiente para o toque. Exatamente. Ele precisava de uma pessoa de confiança. De confiança. Gente. O abusador. Isso. Olha, eu posso falar 99% ou 95%, para não ser tão ousada, são pessoas de extremamente confiança, sabe? Não tem como. São pessoas de confiança, de dentro da casa, os abusos, a maioria dos abusos acontece dentro da casa, onde você deveria estar em segurança, e aí você fica à vontade, porque é a minha casa, é o meu lar, é a minha família, aqui eu estou segura, e é ali que tudo acontece. E assim, falando, né, voltando para a ideia do habitat, né, a igreja. Então, na cabeça, né, é claro que hoje nós estamos em um contexto onde muitos escândalos que estão acontecendo, isso tem despertado muitas pessoas. Mas olha quanto tempo tem lá atrás. Então, assim, as pessoas tinham a igreja como local sagrado. Sagrado e seguro. E dentro desse caminho, dessa roupagem, as pessoas esquecem de todo o cuidado, né, de toda a atenção, porque assim, nós estamos seguros em Cristo, né? Em Cristo. Em Cristo. É claro que a igreja ela é o corpo, né? Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que elas entram, só que elas não são transformadas. Exatamente. Não são transformadas. O problema está aí, né? O problema está aqui. Então, não é que a gente vai tirar essa essência da igreja. A igreja é a igreja. Só que dentro da igreja tem a igreja. No meio da igreja tem a igreja. Então, assim, existe a igreja autêntica, genuína, a verdadeira igreja. E tem muitas pessoas que recebem simplesmente o título. Então, tem muitas pessoas maldosas que estão se aproximando, trazendo esse título, né, essa nomenclatura, mas que, por conta dessa falsa identidade, a vulnerabilidade. É necessário que se haja essa atenção, né, para os pais com relação a isso, porque o seu filho, sua filha, não está seguro. E por não estar seguro, não deixe à toa. Continuando, né? Nessa mesma época, eu comecei a ser abusada por uma outra pessoa, que também, de certa forma, tinha a confiança da família. Só que com essa pessoa eu não convivia todos os dias. Esse meu primeiro abusador, ele morava no mesmo local que eu, frequentava a mesma igreja que eu, então, assim, era mais rotineiro. Essa outra pessoa, não. Eu tinha, assim, que conviver com ele dias específicos do mês. Não era todos os dias que ele tinha acesso, né, a mim, que eu precisava estar no mesmo ambiente que ele. Mas aí, todas as vezes que eu estava, ele buscava oportunidade e me abusava. E assim, foi assustador, porque eu vivia 2 pesadelos ao mesmo tempo. Eu não tinha local seguro. Se eu estava em um local, tinha um. Se eu estava em um local, tinha outro. Então, assim, foi horrível. Foi horrível. Eu não sei nem verbalizar o sentimento que eu vivia naquela época. E assim, o tempo se passou, algumas coisas aconteceram e eles foram retirados do meu convívio. Eu não convivia com nenhum dos dois. Então, assim, o abuso parou porque eu não convivia mais com eles. O primeiro durou cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E o segundo, vou colocar aí uns 6 meses, 6, 7 meses. E aí, eu fui retirada do convívio dele por alguns motivos. E aí, passou-se 2 anos, eu fui abusada novamente. Ela estava um pouco maior, já entendia mais, já tinha, né, mais maturidade para entender o que estava realmente acontecendo. Então, foi quando aconteceu esse terceiro abuso. Depois desse terceiro abuso... Peraí, já foi pro primeiro, segundo, agora tá no terceiro. Tá no terceiro. Nesse primeiro, segundo, terceiro. Antes, né, desse terceiro, você vai falar agora, mas no segundo ainda. Sim. No segundo ainda não havia, assim, pelo comportamento das pessoas que te cercavam. Desconfiança. Não tinha nenhuma desconfiança. Não tinha desconfiança nenhuma. E esse segundo, eu tinha um peso de culpa maior. Porque, assim, ele era casado, né? O segundo tinha filhos. Esposa. E a família dele era muito gente boa.
eu gostava muito dos filhos dele, eu gostava muito da esposa dele, ela era muito prestativa, ela era muito carinhosa. Então, assim, eu falava, meu Deus, eu vou acabar com essa família, eu vou ferir ela, eu gosto tanto dela, os filhos dele vão crescer sem paz. Então, assim, eu pensava em todo mundo, em todas as consequências, menos em mim. Olha, o primeiro, você tinha esse peso de culpa, né? É A isso. culpabilidade por conta da forma que ele te tratava. Tipo, se eu contar, as pessoas não vão acreditar. Né? E eu tinha medo também da forma que meus tios poderiam reagir. Ele era uma Sim, pessoa vai ter próxima que morte. convivia todo dia Na verdade, com ele, você sabe? pensava em todos, menos em você. Menos em mim. Então, esse segundo, eu carregava uma culpa muito assim, eu falo maior, porque eu gostava Mais muito. pessoas E envolvidas. eu gostava muito da família deles. Gostava, não gosto até hoje, da família deles. Então, assim, eu ficava pensando nisso, né? O que que eu vou causar para essa família? Os filhos dele tinham ele como super-herói. Então, assim, eu vou tirar essa imagem. Ele também era uma pessoa cristã, ele também tinha cargo na igreja, sabe? Então, assim, o sentimento de culpa era muito grande. Assim, eu pensava N motivos para eu não falar e nunca um motivo para eu falar. E aí Então, você assim, eu me saiu, calava e só você saiu da seguia. situação não por consciência dos próprios, Porque mas... eu precisei ser tirada mesmo. E aí você ficou um tempo, né, ali, Uns 2 anos ali tranquila, tranquila entre aspas, né? Porque eu acredito que nas suas emoções remoendo você as estava ali... consequências do que eu tinha sofrido. E aí foi quando eu sofri o meu terceiro abuso. E aí esse aí foi uma vez só, não foi algo que, né, perdurou, que foi só uma vez, mas eu já sabia que ali eu tinha sido abusada, que aconteceu. Esse terceiro, lembra a idade, mais ou menos? Uns 12 anos ainda? Não, eu tinha já uns 13, 14 anos. 14 anos. Uns 14 anos já. Chegando na adolescência. E isso. Foi quando aconteceu esse terceiro. E aí, depois, eu lembrei de um que eu sofri quando eu tinha, assim, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu não consigo dizer a idade correta, porque foi algo que foi bloqueado. Então, foi algo tão traumático, né, que o meu subconsciente ocultou de mim. E, assim, um dia eu, normal, assim, repensando algumas coisas da minha infância e da minha vida, eu me lembrei, assim, perfeitamente daquela cena que eu vivi. Que eu lembro que essa pessoa, ela era um amigo de um familiar meu. E ele foi pra casa onde eu morava para ajudar a limpar um quintal. E eu lembro que todo mundo almoçou, meus primos estavam lá, meus tios estavam lá, tava todo mundo ali. E aí eu lembro que todo mundo almoçou e eu fui para uma escola que tinha em frente à minha casa brincar com os meus primos, de esconde-esconde. E teve um momento que eu lembro que meus primos estavam todo mundo escondido e tal, eu tava ali no cantinho da escola, que tinha uma piazinha assim, eu tava escondido ali. Foi quando ele se aproximou e abusou de mim. Ele não era uma pessoa que eu convivia sempre, ele era amigo só de uma pessoa da família. E aí abusou de mim. Pela idade assim que eu lembro de meus primos correndo para se esconder, eu tinha por volta de uns 6, 7 anos de idade. Então assim, eu sofri 4 abusos ao longo da minha vida. Meu Deus do céu. E a gente precisa, de fato, né, entender que o abuso sexual é qualquer abordagem sexual com crianças ou adolescentes, seja lá, é geralmente praticado por alguém de confiança e muitas das vezes ocorre dentro de casa, na maioria dos casos, na escola, no trabalho ou até mesmo em lugares que deveriam ser seguros. Praticado por pessoas de convívio e confiança da vítima, tá certo? E a maioria das vítimas conhece o agressor, tem uma aproximação com o agressor. E é o que torna a dor ainda mais complexa, né? Porque junto com a violência física ou a violência psicológica, vem a quebra também de confiança, porque acaba que essa criança ou esse adolescente, ele vai para a sua vida adulta sem confiar nas pessoas, porque, afinal, um tio provocou isso, um pai provocou isso, um amigo próximo da família que tinha ali por tio provocou isso, né? E aí entra na vida adulta uma pessoa insegura, sem estabilidade emocional nenhuma. E é por isso que estamos aqui hoje com o Pode Cura, para poder trazer uma história clara para vocês e até mesmo alertar as pessoas, né? Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você relatou para a gente aí, né, 4 etapas da sua vida, né? 4 ocorrências da sua vida. E nesse momento aí, houve alguém que você confiou primeiro para contar? Você sentiu que foi ouvida, foi acolhida por alguém? Quando aconteceu o último abuso, que já estava um pouco maior, eu contei. No dia que aconteceu, assim, né, tinha uma pessoa ali que eu senti confiança em contar, e aí eu chamei e contei, ó, aconteceu isso, isso, isso. E eu lembro que no dia que eu contei, eu dava muita risada.
Eu chamei a pessoa para contar assim, eu falei, eu preciso contar uma coisa para você. E aí eu ri assim, desesperadamente. Eu não sabia como ia contar. Era como se eu fosse falar assim, ai, me relacionei com fulano, sabe? Aquele ação de constrangimento, de, poxa, como é que eu vou falar isso pra ela? Então, assim, eu dava muita risada, assim, desesperadamente. E aí, fala, e eu rindo, e aí eu soltei. O famoso rindo, Mas você rindo de contou. nervoso. De Você desespero. contou o daquele ou você contou todos? Não, ela? contei só daquele. Só daquele. Porque, assim, o que passou na minha mente foi, eu não vou viver isso de novo. De não contar, e aí pode acontecer de novo, e de novo, e de novo. Era uma pessoa também de confiança. De confiança. Todos foram pessoas muito próximas à família. E aí eu contei assim, fui abusada por fulano. Larguei assim e me calei. E aí a pessoa, tipo, o quê? Mas foi mesmo? Como é que foi? O que aconteceu? E aí eu tive que relatar de forma muito constrangedora. Foi muito constrangedor falar o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, o que foi que ele fez. Enfim, falei. E a pessoa, não, você precisa ser tirado do convívio dele. Você não vai mais ver ele, não vai mais conviver com ele. E tal, a gente vai afastar ele de você, não vai mais vir aqui beber cachaça de fósforo. Mas a gente não pode denunciar. Porque ele tem um filho, e porque ele tem família, e você sabe como é que as pessoas reagem. Como é que na prisão, né, as pessoas reagem com a pessoa que chega lá, que fez isso. Então, você sabe que você vai deixar um filho órfão, uma família sem, vai perder um ente querido. Então, a gente não vai denunciar, a gente só vai te proteger para ele não te ver mais. Te proteger para ele não te ver mais. Isso. E aí foi isso que aconteceu. Também eu só contei, né, aquilo ali, o que aconteceu naquele dia, eu não relatei toda a história do que tinha acontecido antes. E a pessoa realmente foi tirada do meu convívio, eu fiquei sem ver por um tempo, mas depois de um tempo, parece que todo mundo esqueceu, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E ela voltou a conviver normalmente comigo, no meio das pessoas, da pessoa que sabia, enfim. E eu lembro que na época eu ouvi uma coisa assim que me marcou muito. Ela falou assim: eu já passei por isso, nós somos cristãos e nós precisamos perdoar. Você precisa perdoar. Ele não vai mais ficar próximo a você, você tem que perdoar e é isso aí. Não vamos denunciar e é isso aí. Eu quero aproveitar sobre essa questão de perdoar. Vou pedir ao pastor, né? Depois ele fale um pouco. Não quero nem falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Que a gente precisa perdoar. Eu quero aproveitar essa fala sua e quero trazer alguns pontos, né? Que eu observo. E por conta desses pontos foi que a gente levantou esse podcast com esse tema. São situações que acontecem dentro dos lares, talvez está acontecendo dentro do seu lar. Então, assim, uma das coisas que eu escuto muito, eu tive uma experiência de conversar com uma mãe e uma filha, uma história parecida com a de Raquel. E aí essa menina relatou, né, com a minha ajuda, o que passou por abuso e tal. E aí ela falou, né, filha, mas você sabe que não dá pra gente contar, não dá pra gente denunciar, não dá pra gente contar pra família, porque os seus irmãos podem matar ele, porque ele pode ser preso lá dentro. A mesma coisa, alguém fazer alguma coisa com ele e tal. E a menina começou a chorar. E eu fiquei assim, olhando, aí eu disse assim, tá bom, eu tô vendo a senhora defendendo todo mundo, protegendo até mesmo o abusador. Mas ela que foi a vítima, você tem o que para falar para ela? Então, o que acontece hoje, gente, a maioria dos casos, você recebe porque alguém da família, alguém próximo, e aí a própria mãe, às vezes, a irmã, o irmão, às vezes pessoas que você também tem essa intimidade, mas é porque fulano de tal tem os filhos, tem a esposa, tem um casamento, quando é uma pessoa religiosa, né? Tem a igreja, vai ser um escândalo, e a gente tem que perdoar, porque o nome de Cristo e muitas outras coisas envolvem. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso. Esse podcast hoje é para realmente a gente falar sobre isso, porque a gente está defendendo, a gente está cuidando de todo mundo, menos das vítimas. E cada dia que passa, tem pessoas feridas, mulheres doentes, mulheres que não conseguem levar um casamento saudável, mulheres que não conseguem criar os seus filhos saudáveis, que depois a Raquel vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, até quando iremos proteger tudo e todos e iremos deixar a vítima de lado? Então, assim, o que eu quero trazer, a proposta desse podcast hoje, gente, é que, pelo amor de Deus, chega de defender o abusador,
Porque isso é defender o abusador. Sabe por Defender quê? e proteger. Proteger. Sabe por quê? Hoje continua dentro dos lares, o abusador ele não consegue pensar porque ele não tem consequência. Ele sabe que ele vai mexer, se conversar com alguém, ele é alguém próximo, ele é o marido de alguém, ele é o pai de alguém. Só que a gente está esquecendo que essa vítima, ela também é filha de alguém. Entendeu? Que ela também tem pai e que ela também é uma pessoa, é um indivíduo também que tem sentimento e que essa vítima, ela precisa de cuidado também. E o cuidado é colocar a boca no mundo, é falar, é denunciar. A lei tá aí para isso. Então, quem tem que pensar, quem tem família ou deixa de ter, é o próprio abusador. Não é a vítima que tem que pensar porque fulano tem família, porque fulano tem filho. Foi o filho dele que foi abusado. Foi a esposa dele que passou por isso. Então, por que a gente vai continuar defendendo? Eu só lamento pela esposa e pelos filhos, que tem um cara desse dentro de casa. Então, assim, a gente precisa mudar isso, gente. A gente precisa mudar esse pensamento. Se uma pessoa te procurar, eu sinto muito o meu casamento de 10 anos, de 20, 30, 50 anos, eu sinto muito, ele errou, ele tem que pagar por isso. Há uma vítima ali, há uma pessoa ferida ali, há um adulto doente ali. E aí a gente trabalha o mês de Setembro Amarelo. A gente vai falar contra o suicídio, né? Mas o que é que provoca isso nas nossas vidas? Coisas como essa. Quando chega na fase adulta, eu já falei em outro podcast, que a criança do passado, ela acompanha o adulto de hoje. Então, se a gente não tratar isso, e o falar cura. O falar cura. Então, enquanto a gente se cala, enquanto a gente está com essa fala, Raquel, porque ele tem filho, porque ele tem esposa, a família dele é boazinha. E quando a gente está com isso, ele está fazendo várias vítimas. Ele não fica só naquela. Não fica, não. Quem te garante que foi só você? Os 4 que abusou você, quem te garante que foi só você? Entende? Então ele vai fazendo vítima, sabe por quê? Porque não dá em nada. Então se a gente se juntar hoje, começar a denunciar, começar a falar, eu já ouvi relato de eu sentar com mãe e filha, a mãe olhar para a filha e dizer, mas se você falar, você vai destruir o casamento de sua tia. Entende? E aí eu disse, mas se ela não falar, quem fica destruída é ela. E assim foi tomada a decisão de não falar, de não denunciar, de se calar para não destruir o casamento da tia. E o pedófilo continua lá, abusando, fazendo novas vítimas. Então, assim, esse podcast é nessa visão aqui. Precisamos falar. Sabe por que está crescendo o número de vítimas? Porque a gente não fala. Porque ele não sabe as consequências. Ele não sabe que se essa vítima abrir a boca e falar, sabe? Tudo vai mudar, todo mundo vai saber, ele vai ter que parar. Então, assim, o pedófilo, ele não tem pensado, porque realmente não há consequência. Isso, consequência. Não existe consequência para ele. Saindo, ele tá ali. E ele tá ali, entendeu? Então, vamos pensar sobre isso, gente. Não é o abusador, nem a família dele que a gente tem que proteger. A gente tem a palavra de Deus. E ao longo dos anos, a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento bíblico em relação mais exegese, né, dos textos que as pessoas fazem, tem levado a uma decadência muito grande. A falta de sabedoria, a exegese do texto, a pessoa interpretar o texto. Então a gente olha à luz das Sagradas Escrituras e vê que existiram mulheres que foram abusadas dentro do texto bíblico, né? Aminon abusou de Tamar. Aí a pergunta é, houve consequência? Né? Então, assim, houve tantos outros abusos na Bíblia Sagrada e houve consequências. Então, a expressão aqui, consequências. Então, a liberação do perdão não é sobre o outro, é sobre você, é sobre o seu coração, é sobre a sua vida. Só que, assim, quem perdoa tem memória. Quem perdoa não sofre de amnésia. Tem sentimentos. Tem sentimentos. Quem perdoa é um ser humano, né? Então, imagine uma pessoa que passou por todos os abusos, está tendo conhecimento que o abusador dela está abusando de outro. Ela já perdoou, beleza. Mas e a consequência para que pudesse barrar o abusador? Aconteceu? Não aconteceu? Então, quando nós temos, biblicamente falando, ações para a liberação do perdão, tratamento, existe sempre a consequência, né? A exposição, às vezes existe, porque a gente precisa entender que a Bíblia não está ocultando o erro de ninguém. Se fosse assim, ocultaria o erro, né, de tantas pessoas que praticaram à luz das Sagradas Escrituras. Então, uma mulher que foi abusada, uma criança que foi abusada, ela precisa perdoar, precisa, mas precisa também se cobrir e cobrir outras pessoas como
denunciando. Então, perdoar não isenta a denúncia. As consequências. Perdoar precisa também externar a ideia da revolta. Repúdio é necessário, que se haja um repúdio para esses atos. Um conselho também, né? Gente, isso que a gente vai contando assim, fala, não, isso não existe. É o que mais existe. Quando a criança ou quando adolescente, principalmente, são as mais revoltadas. Mãe, meu padrasto tentou me agarrar, tocou nos meus seios, me beijou, passou a mão, eu estava dormindo. E a mãe literalmente finge demência. Isso acontece muito. Menina, pare com isso de inventar. Quando a mãe não fala isso, a mãe foi mesmo, faz aquele escândalo com a pessoa, mas depois não sai da porta. Fica dentro de casa, fica ali. Sabe? Porque ela gosta desse homem, porque esse homem é o pai dos filhos dela. E eu acho que pior do que o abusador, a ferida que causa, é o silêncio de uma mãe. Que não acolhe. Que não acolhe. Quando um adolescente fala, mãe, aconteceu isso e isso, e a mãe fica do lado do abusador, e aí as outras crianças e adolescentes que vão passando por isso, já tem aquilo como exemplo, não adianta, porque tem uma amiga fulana que falou e a mãe não fez nada. E eu sei que minha mãe vai fazer a mesma coisa. Sabe o que é pior? E que nós temos vivido, né? Temos visto, temos percebido, é que por mais que ela cubra o abusador, ela está correndo perigo. Ela está correndo perigo. Por quê? Porque por mais que ela cubra, que ela faça tudo isso, é alguém que abusou da filha. E esse alguém que está abusando da filha, ele agora, como preparou todo o terreno para abusar dela, ele vai procurar se cobrir. E por isso existe feminicídios, por isso existem as mortes, porque ele está dizendo, opa, tem alguém que descobriu, tem alguém que sabe. Né? Então, vai desencadeando outras situações. Uma coisa vai chamando, não, tem o que a Bíblia diz, né? 42 de Salmo, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Então, as coisas vão se complicando por causa disso. O silêncio não tem um tratamento e aí vai gerando essa confusão. A gente já ouviu, já estamos aqui discutindo sobre algumas questões e diante de tudo que você já destacou aí pra gente, que são fatos que realmente mexe até com o nosso psicológico, com o nosso emocional, só de pensar, né, que uma pessoa jovem ainda, como você, passou por esse tipo de traumas e não foi nenhuma nem duas, né? 4 vezes. Mas eu queria ouvir de você. Que tipo de proteção você acredita que poderia evitar situações como a que você viveu? Sem dúvida nenhuma, a informação. Hoje nós temos, né, o termo chamado educação sexual, que assim é algo que protege as crianças, que muitas pessoas não sabem o que é e acham que é ensinar a criança sobre a relação sexual, e não é. Educação sexual, ela abrange todo um contexto de sexualidade no quesito de afeto, do sentir, né, do toque, do corpo da própria criança. Então, assim, a informação hoje é a maior chave, assim, que a gente tem para proteger as crianças do abuso. Uma criança informada é uma criança protegida. Então, assim, os pais, eles precisam buscar se informar também, porque um pai desinformado não tem como passar informação sobre isso. Inclusive, eu deixo aqui indicado para os pais o Instagram de Leilane Rocha. Ela é uma especialista nesse assunto. E, assim, ela faz lives, ela faz workshops, curso gratuito. Ela lançou um livro que é tudo voltado para esse contexto, do instruir ao pai como proteger a criança, como educar a criança, como ensinar acerca da intimidade, do toque bom, do toque ruim, do semáforo do corpo, que é aquele ali que a gente mostra, onde é o lugarzinho verde, todo mundo pode tocar, pode beijar. O laranja, atenção, nem todo mundo. E o vermelho, ninguém de forma alguma. Proibido. Então, assim, ensinar a criança sobre parte íntima, sobre se proteger, minha mãe falou que não pode me tocar aqui assim, então eu vou falar pra mamãe sobre o segredo, porque os abusadores com crianças menores tem muito de, o segredinho de titio com você, não conta pra mamãe não que é nosso segredinho. Então, assim, se a criança não sabe, ela guarda realmente aquele segredo, acha que é uma coisa legal, eu tenho um segredo com o meu tio e tal. E aí, se a mãe ensina que não existe segredo entre os pais, que tudo tem que contar pra mamãe, pro papai, a criança é uma criança informada. Não, minha mãe falou que eu não posso guardar segredo, eu vou falar pra minha mãe. Informar sobre as partes íntimas, o nome delas real. Porque, assim, eu já li um caso de uma menina que ela estava sendo abusada, ela tinha 4 anos,
estava sendo abusada, só que a mãe dizia que a parte íntima dela, o nome era bolachinha. Bolachinha, vamos lavar bolachinha, sua bolachinha. Então ela chegou um dia na escola e falou pra o meu tio, eu tô muito triste porque meu tio mexeu na minha bolachinha. A Pro achou que o tio tinha comido a merenda da criança. Falou, foi mesmo, né? Que tio é esse? Não sei o que, brincou com a criança, a vida que segue. Um outro momento, um outro dia, a criança foi e falou a mesma coisa. Até que a auxiliar levou a criança no banheiro e percebeu que estava ferida. E chamou, perguntou à criança o que aconteceu aqui. Ah, é meu tio, que ele fica mexendo na minha bolachinha. Que aí a escola foi entender que a bolachinha se tratava da parte íntima. Da bolachinha. Ah, então ela tá tentando falar há tem um tempo. E aí foi aí que chamou o conselho tutelar, mas assim, a criança demorou um tempo ali sendo abusada até a escola entender que se tratava daquilo. Se a criança soubesse o nome da parte íntima, ó, mexeu nisso aqui. Com quantos anos, Raquel, a criança ela já pode ouvir falar sobre as suas partes íntimas? Ó, a educação sexual ela pode ser dada desde bebê. Você pode ensinar a intimidade para um bebê desde o momento que ele nasce. Vou trocar na frente de todo mundo? Não. Vamos ali no quarto, trocar você, não sei o quê. A criança, ela não entende, mas ela tá ouvindo. O subconsciente dela tá absorvendo. E assim, a criança já sabe falar, você já pode ensinar. Isso aqui é a sua vagina, a sua vulva, que a vagina é a parte externa, né? A vulva é a parte interna. Aqui é a sua vagina, que é a sua vulva. E aqui são os seios. Menino, tem tal parte íntima, pode falar de forma aberta. Porque a criança não tem maldade de dizer assim, ai meu Deus, um pênis de um menino. Não, pra ela é uma parte íntima diferente. É só diferente da minha menina, tem a parte íntima diferente da de menina. Mas ela precisa estar ciente disso, até porque a falta de conhecimento gera curiosidade. No dia que ela vê a parte íntima do menino, ela fala assim, não é igual a minha, não. Ela vai querer mexer. Então, se o abusador chega e oferece, ela vai querer mexer, ela vai querer tocar. Ela nunca viu, pra ela é novo. Se a mãe ensina, homem tem isso, mulher tem isso, o nome é isso, e o nome é isso. E ninguém toca de ninguém, é sua parte íntima dele, é dele. No dia que alguém me falar, não, mamãe disse que eu não posso tocar, e você não pode tocar na minha. Aqui é íntimo. Então, assim, uma criança informada é uma criança protegida. E os pais, eles precisam buscar essa informação para passar de forma correta. Mas, respondendo a sua pergunta, a criança começou a falar, você já pode ter esse bate-papo com ela a respeito As claras, isso. Eu acho que, para que também venha funcionar, essa criança ter essa confiança, uma coisa que eu observo muito nas criancinhas de 2 aninhos, que já, né, estão indo para a escola e tal. Às vezes os pais trabalham, né, tem aquela vida corrida e tal, e não tem aquela escuta de qualidade, mesmo sendo ele pequenininho. Sim. Então, assim, é um ato de defesa também você fazer essa escuta, porque também não vai adiantar você pegar, ensinar tudo e não ter a escuta. Porque às vezes ele tá passando por isso e não tem momento de falar. Às vezes a criança não vai vir falar sobre a pedofilia hoje, agora, com 2 aninhos, com 3 aninhos, porque ela não passou por isso. Mas durante... de quando ela nasceu até os 3 aninhos, você não faz uma boa escuta, porque a criança, tô cansado, tá, fique lá, tá bom, tá. Então ele já sabe que a mãe dele não vai fazer essa escuta. Não vai ser então, assim, amiga, né? Não, aí ele vai chegar, então, assim, precisa adaptar isso. Não só a questão de pedofilia, mas chegar, qualquer coisa, mamãe bateu, mamãe quebrou, mamãe rasgou. Foi, filho, faz aquela importância para aquilo ali, mamãe ralou. Para tudo, deixa a pia lá, deixa o prato. Valida o sentimento da criança. Valida aquela dor. Foi o que isso, meu Deus, mamãe vai cuidar, por quê? Você precisa gerar nessa criança um sentimento de confiança, que ela tem com quem contar, porque não basta só ensinar, a gente precisa praticar, porque às vezes tem mãe em casa que ensinou isso, mas na hora de fazer valer, na hora de conquistar essa criança, porque tem muitas crianças que não conseguem falar com a mãe, porque fala assim, no dia que eu caí, ralei o joelho, mamãe não ligou. No dia que eu mostrei meu caderninho que o colega rasgou, mamãe disse, tá, besteira, bote lá, deixe lá. Mamãe não ligou. Então, alguém mexeu aqui, mamãe também não vai ligar. E aí vai crescendo, né, crianças, jovens, adultos. Sim, e uma outra coisa também é responder às curiosidades das crianças, porque às vezes ela chega e faz uma pergunta, como é que é feito o bebê? Ah, você não pode saber disso não, isso aí é para adulto. E aí não procura um meio de como é que eu posso responder isso de uma forma ideal para a idade dela. A criança não tem a resposta, ela vai buscar em quem ela tem. Então, se ela cresce com aquela dúvida, uma hora ela vai tentar achar de alguma outra forma. Inadequada. Até assim, mesmo para ela saber separar, gente, o que é de adulto, o que é de criança. O que é de criança. E até mesmo todo esse cuidado quando se fala de pegar aqui e tocar, não tocar.
essa ideia de preparar a criança para quando chegar a ser um adulto, né? Sim, Qual o período disso? Então, toda essa exatamente. preocupação, porque ocultar demais, né, às vezes o pensamento é zelo, não é cuidado. Mas às vezes, não, Né? mas E não. que zelo é esse? Né? É um zelo que, na verdade, está levando a criança ao caminho da E vulnerabilidade. principalmente quando chega a adolescência, porque se a criança cresce sem informação nenhuma, quando na adolescência ela começa a ver o corpo dela mudar, o sentimento dela mudar, ela vai querer se descobrir de alguma forma. Sim. E aí a sociedade joga de forma errônea. Vai procurar de E quem? hoje com a mídia, né? O nosso mundo moderno, Exatamente. o Tá mundo todo ensina mundo do jeito do deles. jeito deles. E, Né? exatamente. E essa questão de confiança ela é tão importante, né? Hoje eu tenho um sobrinho de 2 anos. E às vezes eu brinco com ele assim, não é pra ele comer jujuba. Aí eu vou, chamo ele escondido, dou uma jujuba e falo assim, ó, é pra comer escondido, não é pra dizer a mamãe, não. Primeira coisa que ele faz é contar a mãe. Então ele Né? tem uma E eu relação acho de confiança com a mãe Eu acho dela. isso engraçado porque ele não esconde da mãe. Ele vai com a jujuba e mostra, mamãe, ó, e come a jujuba na frente da mãe. Não tem segredo entre Não tem eles. segredo entre Conta o seu eles. ensinamento. E se a mãe não estiver presente, com a primeira coisa que ele faz quando a mãe conta, mesmo ele contar. participou da situação, Ele participou, mas ele conta- fala, ó, mamãe, titia, jujuba, ele fala tudo. Vovô deixou E é assistir. interessante, né, que esse sobrinho, quando É seu neto. quando você fala para ele tipo assim, eu vou ser beneficiado, né? Mas a culpa Olha que juba. Então ele já olha, escuta rindo, tipo assim, fica aí que eu vou eu vou esconder. Eu vou pegar aqui Eu não porque eu vou quero, que eu contar esse gosto. Mas eu vou E contar. aí quando a mãe não fala brigando com ele. Quem foi que te... Ah, foi titia? Titia, pode dar jujuba a tonton, titia. Então ele sabe que a culpa vai recair sobre aquele adulto, sobre aquela pessoa. E ele tem apenas 2 anos de idade. Sim. E tem também a questão da violência. Quando você é um pai, né, um responsável que tudo é vou bater, seja violência física ou verbal também, a criança ela se sente retraída. Quando ela é abusada, ela entende que ela merece aquilo ali. Meus pais me espancam, eu tenho que aceitar. Meus pais me chamam de tudo que é nome, me falam palavras ofensivas, Sim. eu tenho que aceitar. Isso aqui é só mais uma coisa que eu aquele tenho que filho que aceitar. apanha na escola e não apanha em casa quando E chega. esses Exatamente. pais não é de confiança É pra pra ele. ele. Ele pode não saber organizar essa palavra, né? E nem esse pensamento. Isso, exatamente. Mas dentro dele, ele não se sente seguro em conversar com outro agressor. E aí é por isso que a gente vê quando essa criança ela chega na adolescência, na juventude, a gente vê muitas reclamações dos pais, viu, papais? Ah, meu filho não senta na mesa com a gente. Ah, meu filho só fica no quarto. Isolado. Meu filho só dá atenção aos amigos. Da rua ele ama, os de casa ele não ama. Mas por que será? Qual foi sua Existe criação? uma raiz aí. Qual foi o tipo de criação que você... Eu né, escuto muito isso. De dizer que ama mais os da rua do que os de casa. Se dá bem mais com os da rua do que com os de casa. Mas tem que ver ali onde foi que ele achou um abrigo, uma proteção nas suas emoções. Exatamente, com E certeza. acho que é isso que principalmente os pais precisam entender. Exatamente. Falando de situação familiar, e você, né, passou por tudo isso, e aí Deus te abençoa com a Com a filha, filha, uma menina. menininha, casou, graças a Deus, né? E aí me fala um pouco desse momento, sabe, dessa família que é de Raquel, como é que foi construir, está sendo, né, na construção dessa família para você, uma menina que passou por vários traumas, né, tá em processo de cura, e hoje você dá de cara, chega dentro de casa, uma garotinha que você olha e fala... Hoje tá com quantos anos aí, Eduardo? 6 anos. Quando você soube que era uma menina, qual foi o impacto que gerou em você? Rapaz, eu não queria que fosse uma menina. Eu queria muito que fosse um menino. Justamente por conta disso. Eu falei, meu Deus, a responsabilidade de proteger uma menina é maior. Embora hoje eu sei que não, que meninos são abusados tanto quanto Sim, meninas. sim. Porque se fala muito do abuso de mulher, mas homens também são abusados. São abusados. Então, assim, hoje eu sei que teria que proteger o menino o homem da mesma forma que eu protejo a minha filha. Mas, assim, no momento foi muito difícil pra mim, quando eu descobri que era menina. Eu lembro que uma vez eu entrei no banheiro, assim, os meus sogros tinham ido almoçar lá, na casa de minha mãe, que ela morava próximo a mim, na época. E aí, tava todo mundo no almoço de família, meu sogro, meu esposo, minha mãe e tal. E eu falei assim, gente, vou aqui rapidinho lá em casa. Porque eu vi todo mundo ali sentado naquela roda e falando, e minha sogra, porque quando minha neta nascer, que vai ser isso, que vai ser aquilo. E parece que aquela ficha, assim, de você mãe de menina. Eu fui em casa, assim, eu entrei no banheiro e eu chorei desesperadamente. Deus, eu não consigo, eu não
vou saber lidar com essa responsabilidade de ter que proteger uma pessoa pro resto da vida dela, ou pro resto da minha vida, né? E aí eu chorei assim desesperadamente, eu tive uma crise de ansiedade muito forte Desafiador, né? com relação a isso, porque assim, eu pensava assim, eu passei e sobrevivi, mas minha filha não pode passar por isso. Eu tenho que proteger minha filha disso. Então, assim, foi muito difícil. E aí eu lembro que eu vivi uma época muito sobrecarregada, fazia faculdade, trabalhava, eu tinha uma criança pequena, depois que ela nasceu, né? Inclusive, você fez seu TCC em cima desse tema, né? Sim, a importância da educação sexual no combate ao abuso sexual infantil. Que eu vi uma Ela é formada uma em pedagogia, oportunidade, gente. sim, uma oportunidade de eu estudar e usar aqueles estudos para aplicar com a minha filha. Sim. E aí eu lembro que tinha um dia que era depois que ela nasceu, eu tinha toda uma preocupação, né? E teve um dia que era uma data comemorativa, e aí meu esposo falou assim, amor, fica aí descansando, tava muito cansada. A gente já era na faculdade, então ele falou assim, fica aí descansando, eu vou pegar a Maria Eduarda e vou pro quarto pôr ela pra dormir. E aí, quando ela dormir, a gente vem, assiste, pede alguma coisa, assiste um filme e fica juntos. Aí eu, beleza. Quando ele entrou no quarto, ele apagou a luz, né? Maria Eduarda dormia de luz apagada. Apagou a luz e aí ficou aqui com ela no colo. Na minha cabeça, eu na sala, na minha cabeça, eu inventei vários cenários do que ele poderia estar Os fazendo com ela. gatilhos começou. E eu falei, meu Deus, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. E eu comecei a ter uma crise assim, me subiu uma sensação de desespero, de apavoro, assim. Eu fiquei, meu Deus. E eu levantei assim, acendi a luz. Ela dormiu? Aí ele, você acendeu a luz por quê? Ela tava quase dormindo. Aí eu, me dá ela que eu mesmo boto ela pra dormir, não sei o que. Aí depois você fala que eu não falo nada, tá? Eu não faço nada e tal. E me deu ela, porque eu não conseguia confiar a Você criação da sentiu filha dele a confortável. ele. Porque eu carregava comigo esse trauma. E, assim, não era que ele dava sinais. Eu não desconfiava que ele ia fazer isso, mas eu não conseguia confiar a criação da minha filha. Um homem dar um banho, botar pra dormir sem eu presente, sem eu olhando, sem eu vendo, tá fazendo o quê? Sua mão tá onde? Então, tudo isso me preocupava, sabe? Se ele pegasse a Maria Eduarda aqui e a mão dele tivesse embaixo do vestido em cima da fralda, eu já ficava Porque você passou por por toda tudo. essa situação, né? Então, assim, o meu estado de alerta estava ligado. Não era que ele ia fazer, era que eu não conseguia, Lembrando, gente, que eu a não gente tá conseguia falando de uma confiar. pessoa que não seguiu o tratamento correto após todos esses traumas. Né? Então, por Não mais procurei que o marido ajuda. fosse um marido de confiança, ela não procurou ajuda, não tratou, não fez terapia. Então, aqueles gatilhos estavam todos em alerta ainda, Sim. estavam todos em aberto. Inclusive, aí depois de um tempo que eu fui fazer o meu TCC, eu comecei a acompanhar a Leilane Rocha, né, por conta do meu TCC. E aí eu fui vendo algumas coisas que, tipo assim, eram fardos que eu tava colocando no meu marido que não existiam. E aí eu aprendi que o pai, ele tem que dar banho sim, ele tem que participar sim, e que isso, na verdade, eram apenas marcas que eu trazia do que eu vi no passado, né? Tá só reproduzindo ali um trauma que era meu. Porque, na verdade, a gente não tá aqui convidando as pessoas para, no linguajar popular, virar um surtado agora. Ninguém pode encostar na minha filha, ninguém pode encostar no meu filho. A gente não está falando sobre isso. A gente apenas está trazendo aqui um alerta sobre uma atenção Gatilhos, né? para aquela pessoa que você tem dentro de casa. Um exemplo, se aquela criança ela gosta de brincar e gosta de ficar no meio das pessoas e de repente ela já não fica mais, e aí os pais vai lá, quer bater, ficar ali, quer obrigar a dar bem seu tio, quer obrigar a dar bem... Não quer procurar entender, né? E não procura entender, porque se ela tinha um comportamento e ela deixa de ter, é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Sobre esse despertar, esse olhar atento para o comportamento do seu filho, né? Então não é porque eu já não pode cura lá falou que eu tenho que ficar agora com olhos atentos em cima do meu filho. Ninguém toca, ninguém mexe. 24/48. Então, O foco não é isso. o foco não é esse, não é sobre isso, é sobre uma atenção mesmo. Raquel, deixa eu te perguntar algo muito importante agora. Muitas feridas não aparecem no corpo, mas ficam na alma. Quais marcas emocionais você carrega até hoje? Então, inicialmente, eu achei que eu tinha crescido saudavelmente, sem nenhuma consequência disso. Até um certo ponto da minha vida, eu achei que eu tinha passado, que foi ruim, que foi aterrorizante, mas que passou e Na eu verdade, superei. você entrou em um processo de negação. Basicamente isso. E eu superei. E, assim, guardei ali na caixinha dos sentimentos mais ocultos que poderia ter. Não procurei ajuda, não fiz terapia, não procurei me tratar, me entender. Só segui minha vida. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber, né, comportamentos que refletia algo que eu vivia no passado.
Uma dessas que eu acabei de falar com relação ao meu esposo, não poder dar banho em minha filha, não poder estar sozinho com ela. Ficava muito paranoica com tudo. E assim, hoje eu observo algumas escolhas que eu fiz, algumas atitudes que eu fiz na juventude que refletiu isso, né? Que refletiu esse trauma, por eu ter vivido essa situação. E assim, até hoje existe, principalmente dentro do meu casamento, no meu relacionamento com o meu esposo. Então, assim, tem coisas que ele é proibido de fazer, ele não pode nem brincar de prender É no uma braço. curiosidade que eu tinha, viu, Raquel? E eu ia te perguntar sobre isso, porque uma pessoa que passou por esse tipo de trauma, conseguiu casar, ter uma filha, né? E aí fica aquela curiosidade, assim, poxa, será que ela consegue desenvolver bem o papel de uma esposa, né? Toda essa questão. Inicialmente, eu falei, poxa, eu passei por isso, eu consegui casar, eu tenho uma filha, eu sou tranquila. Tô curada. Tô curada. A minha única coisa é me alerta com minha filha, mas em mim mesmo não respinga nada. Mas aí depois eu mesmo comecei a observar. E aí eu comecei a perceber que quando ele brincava assim de prender meu braço, eu entrava em desespero, eu chutava, assim, era algo desesperador pra mim, eu não podia me sentir presa, assim, impotente, sem defesa. Negócio de respiração no meu pescoço. Ah, vamos dormir de conchinha e ficar respirando no meu pescoço. Não suporto nada no meu pescoço, cochichar no meu ouvido. Não sou adepta do toque físico. E assim, eu sou mãe de uma menina que a linguagem de amor dela é toque mesmo. Ela chega, ela quer abraçar, ela quer beijar. E às vezes aquilo me dá agonia, porque eu não gosto desse negócio de toque, de estar me beijando no meu rosto, beijando na minha bochecha, beijando no meu pescoço. Não gosto. Tem algo que me dá uma sensação de desespero. E eu fui vendo que eram traços do que eu tinha vivido. Uma outra coisa, meu esposo me procurar para ter relação depois que eu já me recolhi para dormir. Eu não preciso estar dormindo. A gente deitou, a gente conversou ali na cama, apagou a luz, me virei, me enrolei e fui dormir. Ele não pode mais, né, me procurar porque me remete a uma situação que eu vivi no passado, em que eu estava dormindo e a pessoa chegava, né, e me abusava, e eu ficava ali encolhida, fingindo que estava dormindo, mas eu não estava dormindo, eu estava só, né, sem reação. Então, assim, isso me dá gatilhos. E esse último trauma que eu falei é algo que é desesperador pra mim, assim, de eu empurrar ele mesmo, de eu agredir, sai daqui, ai, me deixa em paz, e mudar de lado de cama, e me enrolar do pé à cabeça, fazer o que eu puder fazer pra me proteger, como se ele fosse, né, estivesse tentando fazer algo de errado, como se o toque dele fosse errado. Mas não, ele é meu esposo. Eu lembro que a gente conversando, me corrige, assim, se minha memória tá certa, porque os 4 foi, assim, que a gente não vai entrar em detalhe aqui como foi, mas foi algo bem, sabe, bem invasivo. E eu me lembro que o último, você falou que o abusador arrancou você da cama, Sim, não foi sim, isso? Arrancou ela da cama dormindo, ela não tava nem esperando. Então, assim, foi algo muito triste, muito doloroso de se ouvir. Eu acho que por conta desse Marcou. último, principalmente, Que né? marcou, exatamente. Porque, na verdade, você já tinha uma ferida aberta, não tratada, que você mesmo tentou resolver do seu jeito, e aí pegaram a ferida assim, apertou e arrancou. Foi mais ou menos isso. Aí às vezes a pessoa pensa, né, que casou, construiu uma família. Ah, tá vendo que aquilo ali não foi nada demais? Exatamente. Às vezes até eu parei e pensei isso com relação a mim. Ah, isso não foi nada demais, me afetou. E muita coisa, porque hoje eu sou uma pessoa que casei. E eu me lembro a gente conversando, aí você falou, olha, eu vou conversar com a senhora, mas eu não sinto nada, eu não tenho emoções nenhuma. E aí, quando ela começou a falar, eu não tenho emoções, eu não tenho não sei o que passou. Eu percebi, né, que era o tal do processo da negação, né? Quando o trauma, ele é muito profundo, muito grande, muito doloroso, a gente entra nesse processo de negação, que é uma forma de defesa, né, de a gente cuidar das nossas emoções, porque dói tanto que a gente nega aquilo ali para aquela dor aliviar. E a gente acredita que realmente não passou, não tá doendo. Mas aí o que acontece? A gente vai refletir lá na frente e aí a gente começa a dar os sinais. E aí quando eu comecei a perguntar ela, você é isso, você é aquilo, você é isso, e ela começou assim, tipo, eu falei, então não passou. Tá tudo aí, só que você escolheu, sabe, um jeito de lidar com isso que acabou que te feriu mais ainda e feriu, respingou nas pessoas, né, que te cercam. E essa autonegação, ela te impossibilita para um tratamento. Sim. Né? Te fecha, te retrai. E assim, quando você se fecha para isso, tá de uma certa forma impossibilitando uma melhora, né? Um caminho para o progresso. Algo infeccionado, guardado ali. Aquilo vai piorando, vai inchando, vai crescendo, vai adoecendo tudo.
É uma ferida exposta, né? Uma quando ferida ele interna, é uma vem- bactéria que tá dentro, Isso, oculta. Quando ela vai Camuflada, né? mostrar uma dor, uma coisa ali, ela já causou um estrago. E eu queria aproveitar até a oportunidade, falar um pouco, né, desse estrago que é causado nas vidas das meninas, meninos que passam pelo abuso. E às vezes a gente não consegue identificar alguns comportamentos que temos. A Raquel trouxe aqui uma temática falando sobre o casamento dela, algumas coisas que ela não consegue fazer. E às vezes entramos com o casamento, não procuramos, né, se tratar, fazer terapia, entender o que aconteceu com a gente, está bem, e entramos em um casamento e a maioria não dá certo no casamento. Por causa Porque disso. o homem não entende, não foi ele que foi abusado, Não ou tem ao um olhar contrário, a sensível. mulher não tem um olhar sensível. Eu já ouvi de um homem que estava em um relacionamento, ele olhou pra mim e falou: pastora, eu só não entendo o que isso tem a ver, que foi no passado, na infância dela. E eu fiquei parada assim, e eu tentei explicar: não, mas isso não tem nada a ver, isso foi passado, isso foi na infância. E esse comportamento dela agora, o que é que tem a ver? Ela já é adulta. E eu fiquei muito chocada com isso, sabe? De a pessoa não compreender o que isso tem a ver. E aí você vê vários traços. Deixa eu te perguntar uma coisa, você teve seu pai perto, presente? Não, eu não fui criada pelo pai, né? Inicialmente, a única figura masculina que eu tinha na minha vida era meus tios e meu irmão mais velho. Depois eu tive um padrasto, né? Passei a conviver com o padrasto. Mas assim, meu pai mesmo, não fui criada por meu pai. Eu conheci ele, eu já tinha 22 anos. E eu me lembro que no momento que eu vi ele, assim, e aí eu olhei assim pra ele falou comigo: ai, minha filha, queria tanto te encontrar, não sei o quê. E aí quando ele me abraçou, o meu primeiro pensamento foi: será que se ele fosse presente na minha vida, eu teria sido tão abusada? Aí você já Ou eu transferiu seria a culpa. protegida, sabe? Surgiu esse questionamento, que hoje eu sei que poderia acontecer ou não, mas assim, eu tinha figuras masculinas presentes, que eram meus tios, só que não me protegeu porque eu não contei. Então, possa ser que eu também passasse, mesmo tendo um pai presente, né? Mas que, assim, isso refletiu. Porque, assim, por anos eu me olhei como cúmplice, nunca como vítima. Por anos eu coloquei a vida de outra pessoa, a consequência que isso ia causar, mais importante do que o que eu estava passando, o sofrimento que eu estava enfrentando. Então, assim, se eu assistisse um podcast desse, onde, né, me daria coragem de denunciar, Se fala com clareza. com sobre clareza que eu Quebra de sou silêncio, né? vítima, que eu sou Quebrava, vítima, né? que eu não sou cúmplice, que tem que denunciar sim, que perdoar não é isentar a consequência, com certeza teria me dado uma coragem, né, para Sim. tomar uma atitude com relação a isso. Por que eu tô perguntando isso? Porque vocês que estão aí em casa me assistindo, quando eu escuto isso, eu vou, tipo assim, eu escutei 10 meninas falando sobre isso. 9 não tinha pai presente. E a maioria dos pedófilos, ele sabe a vítima que ele escolhe. Então, são pessoas que são vulneráveis. Ele olha assim e fala: não tem a figura masculina para fazer nada comigo, mora com a avó, é a mãe, exemplo, eu sou o padrasto, eu já sei da história da mãe que é correria o dia todo e não vai dar em nada, eu sou o provedor aqui dentro de casa e acabou, eu vou fazer, ela precisa de mim, entendeu? Então, assim, são pessoas que ficam muito vulneráveis a essas coisas. E por não ter... E só acrescentando, não tem um pai presente nos dois sentidos. No sentido da ausência física, porque não foi criada por um pai, né? Não conheceu o pai. E quando o pai está dentro de casa, é a mesma coisa que não tá. Porque normalmente, né, Que chama pessoas órfãs de pais vivos. de pai vivos, porque o pai tá ali, né? Mas aquele pai pensa que aquele filho é um animal, que ele tem que trabalhar para dar comida. Isso. Entendeu? Então você não tem, de uma certa forma, você não tem a proteção daquele pai. Aí tem que ter um pai presente no sentido nos dois sentidos. E eu tive essa experiência, né, com a pessoa, porque tinha um irmão, na verdade a pessoa tem um irmão, né, fora do casamento, do pai, e aí esse irmão veio questionar com ela: ah, você pelo menos mora com o nosso pai, e eu que não. E aí por isso que me remeteu isso, porque aí a pessoa pegou e respondeu: do que adianta o pai estar aqui e é como se não tivesse? Porque é a mesma coisa que nada. Então, hoje ainda, no nosso contexto atual, a gente vê pais assim, que sai de manhã para trabalhar, chega à noite, come, vai dormir, nem pra cara do filho olha, não pergunta como foi o dia, não dá um carinho, não fala que ama. Aí quando chega no final do mês faz as compras, paga a escola, aí o filho quase... que ser pai é só prover o sustento. E é como e quem tá de fora tá observando essa vulnerabilidade, né? Tá vendo todos os campos ali. Então, existe o pai, mas é como se não existisse.
Então, assim, por que que eu tô falando sobre isso? Porque eu já vivi situações que as pessoas que têm um pai ausente, ela faz essa transferência também, né? Por isso que dói tanto. Se você observar, você pegar uma menina que não teve o pai presente e só não teve o pai presente, mas teve um padrasto legal, teve um tio que ajudou a criar e tal, ela sofre, ela sente muita dor, é muito complexo pra ela. Mas se você pegar uma menina que foi abusada e não teve o pai presente, pode conversar e viver essa experiência. Ela vai transferir, então a dor é bem mais intensa. Ela vai achar assim, se meu pai tivesse presente, foi quando eu te perguntei, né? Você já sentiu assim que a responsabilidade de não ter te protegido foi do seu pai? Que isso aconteceu? Você me respondeu logo sim, não foi? Porque você já sentiu, a maioria delas, se meu pai tivesse aqui pra me defender, pra cuidar de mim, ele não ia fazer isso comigo. Então a maioria fala a mesma coisa, né? Não, se meu pai tivesse aqui comigo, ele não ia fazer isso. Então, a dor da ausência do pai fica maior ainda. Então, assim, é uma das marcas profundas, essa transferência pro pai, entendeu? Marcas profundas que ficam, são meninas e meninos extremamente carentes, dependentes emocionalmente. Entendeu? São pessoas que acaba com um emocional muito fragilizado, sabe? Não, são pessoas que entregam ao mundo assim, totalmente despreparada, desprotegida. Então são pessoas que quando cresce, casa com pessoas que são abusador também, mas vive naquela carência de uma proteção, de um carinho, de uma atenção. São pessoas que se escondem, não querem ser vistas. Tem pessoas que são pessoas muito inseguras, né? Pessoas que têm medo de tudo, desconfia de tudo, não confia em ninguém. Então assim, a formação dessa pessoa que foi abusada, dessa criança que foi abusada, é uma formação muito difícil, gente. Foi que nem Raquel falou aqui, são pessoas que foi arrancada a infância. A sexualidade, ela tem a idade de ser apresentada. E o sexo é apresentado de uma forma ruim para essas pessoas. Então, algumas pessoas têm transtorno, várias outras coisas. Algumas mulheres ficam hipersexualizadas. Eu já vi o caso, né, de um rapaz que comentou lá em um artigo que eu tava lendo, que ele não estava sabendo como lidar com a esposa que ele tinha, porque ela tinha sido abusada, só que isso transformou ela numa pessoa hipersexualizada. Tipo assim, ela não queria carinho, ela não queria afeto. Ela, sabe, queria... Não, a gente só chega aqui, faz e pronto, não precisa de carícia, não. Porque a carícia remetia a ela a uma situação, uma lembrança desagradável, entendeu? Então ele falou, eu sou uma pessoa muito carinhosa, e eu quero dar carinho à minha esposa, e minha esposa não quer aceitar. Ela quer apenas o ato sexual, acabou, e cada um pro seu lado. Por quê? E isso, a gente fez terapia junto, e a psicóloga falou que era traços do abuso, porque a carícia remetia isso a ela. E aí ele não estava sabendo lidar com isso. Então, assim, não é um padrão. Toda mulher que foi abusada é isso aqui. Não, são diferentes. E as pessoas precisam olhar com empatia para Tem isso. pontos diferentes. Tem mulheres que têm pavor. Já outras mulheres que são bem carentes, né? Isso, desse carinho, dessa isso. atenção. E às vezes o marido também não suporta aquilo ali, aquela carência, aquela aquela cobrança de proteção, o medo, tudo. Então, assim, não é que todas vão ser realmente igual aquele padrão. Todas as mulheres que foram abusadas é assim. Não gosta que toque, não gosta que fale no ouvido. São diferentes. Tem Cada umas uma que- leva a sua marca. Cada uma. Tem umas que tem a relação sexual tranquila, não tem problema nenhum com nada. Mas quando você vai em relação ao comportamento, gente, são pessoas extremamente desequilibradas. São, sabe? Então, assim, é um pacote de muitas coisas. E por isso, acho que é muito claro essa ideia do podcast, trazer o trabalho da prevenção, né? A pessoa entra no casamento, já entra doente. Sim, já entra né? com bagagem. Ela entra com uma bagagem. E o outro, que não conhece a história, às vezes não compreende, muitas vezes é assim. E aí gera traumas dentro da relação. Por quê? Porque a pessoa, ela, como foi dito aqui, ela está ainda com aquele ferimento, né? Tem um cascão ali, tem um negócio coberto ali, mas qualquer toque dói. E Vai aí, transportar, né, isso, aquela a memória. outra pessoa, sem saber, tocou, a pessoa de cá gritou, o que foi aconteceu? Então, são vários conflitos dentro de um casamento. Então, assim, se isso fosse tratado, eu penso que teríamos muito casamentos saudáveis. A esposa entra no casamento assim, a maioria não consegue se abrir para o esposo para dizer o que aconteceu ali. Você conseguiu se abrir para o seu esposo antes de casar? Não.
Você levou isso pro casamento. No casamento, eu acredito ali nos turbilhões, você acabou desabafando. Isso. Desabafando, aspas. Eu só falei, olha, As gotinhas. eu já fui. Pronto. E tchau. Tem empatia aí, tem a paciência comigo. É. E aí, pra glória de Deus, eu acredito que seu esposo, né, Sim, sim. conseguiu olhar com um olhar sensível, mas tem muitos homens aí que são machistas. Como a senhora acabou de falar, né? Esse exemplo que a senhora deu aqui. O que aconteceu na infância dela que está remetindo aqui hoje, ela adulta. Então, tem muitos homens e mulheres aí que ainda olha com um olhar grosseiro. É passado, tem que ficar no passado. Mas quando se trata das nossas emoções, eu acredito que não. Essas coisas não podem passar despercebidas, né? Porque eu acho que a palavra-chave seria empatia mesmo. Entendeu? Uma pessoa ser empática e não apática. Porque uma pessoa apática é completamente o oposto da pessoa empática. A pessoa apática, ela quer se satisfazer. A pessoa apática, ela entra numa relação e ela olha para ela e ela não está interessada, na verdade, dentro do caminho, aspas, de uma certa inocência, ela também está sendo meio que inocente naquilo ali, né, daquele caminho. E aí, quando o assunto é passado, ela deixa de ser inocente, mas ela não é uma pessoa compreensiva, entende? Então, assim, a empatia vai levar a pessoa a se colocar no lugar daquela pessoa que foi a vítima. E ela vai ser acolhida, ela vai ser abraçada, ela vai ser compreendida. E aí, olha a saúde da relação. Sim. Então, dentro desse contexto, né, de sociedade, eu penso que precisa se falar mais sobre o assunto, precisa se tratar mais sobre esse assunto, quebrar alguns tabus, né, como nós estamos fazendo aqui hoje nesse podcast, né? Meu pensamento, eu não sei, é um senso de justiça, sabe? Por mais que você fale assim, a gente usou muito essa fala aqui. As pessoas entram no casamento sem se tratar, sem falar, chega na fase adulta e não procura ajuda. Eu volto ao início de tudo. Como ela vai falar se ninguém dá ouvido? Como ela vai se cuidar se não tem ninguém para apoiar? Ela era apenas uma criança. Sabe? Ela era apenas uma criança. Como ela vai falar se ela não tem ninguém para observar ela? Como ela vai falar se ela não se sente amada? Ou se todas as pessoas que ela achava que ia dar um olhar sensível para ela não deu, né? Isso, e como ela vai falar, como ela vai chegar à adolescência se tratando se, às vezes, a maioria tem uma pessoa de confiança e fala assim, isso já aconteceu comigo também, tá tudo bem. Sabe? Então, assim, esse problema não é só de Raquel. Esse problema é nosso. Esse problema é da sociedade. A gente precisa se levantar, a gente precisa... As mães é criminosa também. Porque se uma filha minha chega e fala assim, mãe, aconteceu isso e isso, eu falo, perdoe, eu chego e falo qualquer outro tipo de coisa, como eu já ouvi, mas a gente não pode destruir o casamento da minha filha. Me desculpe, no meu ponto de vista, tem que ser presa você, pedófilo, todo mundo. Porque isso é crime, entende? Então, no meu ponto de vista, eu não digo nem no ponto de vista da psicologia em si. Então, assim, para cuidar dessa pessoa, a gente vai ter que romper aí fronteiras. A gente vai ter que quebrar muita coisa aí, a gente vai ter que dar cara a tapa. É o que a gente está fazendo aqui. Aí, talvez, surja uma pergunta aí, pastor, para quem está assistindo. E você que escutou tudo isso, faz o quê? E o pastor e a igreja Rehoboth? O primeiro ponto que eu faço é, e aí, a gente vai dar uma queixa? Aí não vai porque não vai dar queixa. E assim, todas as pessoas que eu conversei eram de maior. Então, assim, minha ideia era só essa aqui. Mas já passou tanto tempo, mas a justiça precisa saber, os vizinhos precisam saber, sua família precisa saber. Então, assim, só que não, acho melhor não. Eu não vou poder, eu sozinha, sair de lá dessa escuta e lá dar uma queixa e a família toda negar, falar, não aconteceu e tal. Mas como já aconteceu, de a gente acompanhar um casal, uma mulher que estava sofrendo abuso dentro de casa, apanhando, inclusive foi machucada, a gente pegou o carro, chegou lá, pegou a situação, ele se posicionou como homem, não foi nem como pastor, foi como homem, saia da minha frente, licença, saia da minha frente, que meu assunto não é com você, pegou a mulher, botou dentro do carro, descemos para a delegacia, fizemos tudo que a lei manda que tem que fazer, saímos de lá com a medida protetiva e tal, então assim, minha visão é essa. Eu tô aqui mesmo para me desafiar, para desafiar você. Mas eu tenho medo. A igreja Rehoboth fica logo ali, a gente vai deixar o endereço tudo direitinho aqui. Eu estou aqui, a gente bota você dentro do carro, no instante o pastor vai falar as redes de apoio, né? Que pode estar ajudando você. Não tenho coragem de ir sozinha, venha que eu vou com você. Então, assim, a gente precisa falar, gente. O mundo precisa saber que todos os dias, eu acho que a pesquisa que a gente fez foi, acho que de 8 em 8 minutos, uma mulher... Uma criança, um menino passa por abuso sexual dentro de casa, sem contar escola, igrejas,
Entendeu? Porque a criança não vai ali no shopping passeando, o pedófilo pega, passa a mão, faz e larga larga. lá. São em lugares que a gente chama de lugar seguro. Como a Raquel falou no início aqui. Então não existe o lugar seguro, gente. O lugar seguro da criança é do lado da mãe, é no olhar, debaixo do olhar da mãe. Esse é o lugar seguro, na observação da mãe. E olhe lá, porque até as mães hoje também já não têm essa confiança. Como a Raquel relatou alguns casos aqui, eu conheço alguns casos que a mãe olha e fala: não podemos destruir o casamento de sua tia. Entende? E eu posso destruir a vida de minha filha? E às vezes, né, quando se trata do contexto religioso, a primeira expressão, né, para um líder religioso é orar, né? Vamos orar, porque é um homem de Deus. Vamos orar porque ele prega. Vamos orar porque ele louva. Vamos orar porque vai ser muito escândalo. Né? Vai trazer um escândalo para a igreja. Vai trazer um escândalo para a igreja. Então, assim, quando o assunto está no contexto religioso, a preocupação é com o escândalo, né? E não a preocupação no contexto geral. Porque o contexto geral, porque assim, a pessoa que fez, ela tá ali, né? Tem alguém que está ferido, tem alguém que está maltratado, alguém que não consegue desenvolver por ter um ferimento, o outro está desenvolvendo e por não ter uma consequência, ele está aberto para continuar fazendo, continuar realizando. Então, assim, a primeira expressão não é orar, vamos orar, porque existe a oração, é falar com Deus e ter a ação. Então, alguém precisa ter voz nisso. Né? Se alguém tiver voz, com certeza essa situação vai ser devastada, vai diminuir, né? Não pode dizer que vai acabar, porque, infelizmente, é uma situação que continua sendo corriqueira. Então, nós, no Ministério Helbot, falando dos outros, e talvez tenha até alguém aí que discorde de nós, você está no seu direito, é o campo da filosofia, todo mundo é livre, mas o nosso posicionamento é, de fato, denunciar. E aí eu entro na questão, e eu queria pedir ao nosso pastor para estar passando para vocês alguns canais, né, de denúncia, porque para ver se as pessoas param com isso, né, Raquel, de proteger o abusador e esquecer da vítima, né? E aí a gente trouxe também aqui para ajudar vocês que estão passando por isso. Talvez você não está tendo confiança de contar para alguém dentro de casa, mas você mesmo pode fazer essa ligação. Inclusive você pode fazer anônimo sem se identificar. Sim, inclusive dentro da nossa região, aqui em Lauro de Freitas, nós temos o CRAM, né, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, tá? Aqui próximo de nós, Lauro de Freitas. Então você pode ligar para o Disque 100, é a proteção da criança e do adolescente, né, os direitos humanos, Disque 100. Tem também, você pode ligar o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Dentro do nosso município, aqui Bahia, você pode ligar na nossa capital, 0800 071 1422. Temos também o 0800 284 6803. Então, não se cale, faça alguma coisa, denuncie, e assim nós ganharemos forças. Sim. Se você é vítima, saiba que a culpa não foi sua, né? Se você conhece alguém que passou por isso, ofereça escuta e apoio. Você pode ser o primeiro passo para a liberdade dessa pessoa, porque todo ser humano merece viver sem medo e com dignidade. Minha pastora, a senhora pode fazer suas considerações finais? Sim, minhas considerações finais vai ser exatamente como minha psicóloga falou comigo, nesse processo de negação, né? E aí ela olhou para mim um dia na terapia e ela falou assim: eu não tinha ocupado esse lugar ainda e hoje eu quero te convidar a ocupar esse lugar. Ela falou assim: olhe para mim. E aí eu olhei, eu tava chorando muito. Ela falou: você era apenas uma criança. E aí eu concordei, que eu já sabia. Mas deixa eu te falar uma coisa, venha pro lugar de vítima. Você não é culpada, você não é cúmplice, você foi a vítima. E tem um ponto bom nisso, você não foi o abusador. E eu desabei, porque tomar o lugar de vítima é algo muito doloroso. Sim.
é algo muito forte, assim, eu não imaginei que estar no lugar de vítima ia doer tanto, porque eu estava no lugar de culpada, de cúmplice, eu não conseguia estar nesse lugar de vítima. E aí, quando ela falou isso, eu desabei, ela ficou em pé, eu me lembro que ela me levantou, e a terapia parou ali. Ela só me abraçou, me acolheu e falou: a partir de hoje você só vai ser vítima. Porque você precisa ser vítima para você ser curada, para você estar bem. Se livre de tanta culpa, sabe? Você é vítima. E eu só chorava ali, ela abraçada comigo. E hoje eu te convido, você que passou por isso, a ocupar esse lugar de vítima. Sabe? Não lugar de vítima, de coitadinha. Não, mas de vítima que você é. Para que você possa iniciar o seu processo de cura. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Raquel, dentro das suas considerações finais, tenho uma pergunta para te fazer. Que mensagem você gostaria de deixar para outras meninas que passaram por isso, pessoas que carregam feridas invisíveis? Eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar é um pouco do que a pastora falou. Você é vítima, não é cúmplice. Então, assim, o processo para eu me colocar no lugar de vítima foi muito longo. Assim, eu vivi anos e anos no papel de cúmplice. Então, assim, eu guardei, eu me escondi, eu ocultei porque eu estava no lugar de cúmplice. Eu não me permiti sentir porque eu estava no papel de cúmplice. Então, assim, você é vítima, você não tem culpa do que aconteceu. E não deixe que isso mude quem você é. A vida pode e deve voltar a ter cor. Meu pastor? Bom, as minhas considerações aqui, já que o nosso tema é falando sobre esses abusos, né? Como você pode olhar para a tela e você vai ver o pó de cura. Então, seja a sua voz o remédio para curar essa comunidade, a sua comunidade, a sociedade, como não se calando, mas denunciando. E fazendo o quê? Nos seguindo nas plataformas digitais. Vai lá, dá um like, divulga geral, porque nós precisamos cuidar das nossas crianças, pois as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E quando chegar a sua fase adulta, como chegará? Doente ou sarado? Deus abençoe. Quero dizer para vocês que estão nos ouvindo aí agora, nós estamos chegando ao fim do nosso Pó de Cura, mas esse ano também nós estamos caminhando para a 5ª edição do Curados para Curar. É um projeto que a Igreja Rehoboth tem, tá? Que envolve toda a igreja e as pessoas que estão lá conosco nos acompanhando. E esse ano a gente está com esse projeto, né? Mais uma vez, lançando alguns podcasts com temáticas diferentes. Então, nós convidamos você também, no mês de setembro, a nos acompanhar, não só nas redes sociais, mas de maneira física também na nossa congregação. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Principalmente você que carrega feridas que, humanamente falando, ninguém vê. Que esse episódio não seja apenas escutado, mas sentido. E que ele desperte em cada um de nós a coragem de olhar para essa realidade sem desviar o olhar. Sem fingir que não acontece. O abuso sexual destrói, cala, machuca, mas o silêncio da sociedade também. Que sejamos parte da mudança, que criemos espaços seguros, relações respeitosas, escutas verdadeiras. A nossa convidada, Raquel, nós agradecemos e dedicamos a você todo o nosso respeito. Deixamos a nossa gratidão mais profunda por transformar a dor em semente de consciência. E a você que esteve conosco até aqui, leve essa mensagem adiante. Fale, acolha, denuncie, porque proteger uma vida é um ato de amor e de justiça. Até o próximo episódio, com mais escuta, mais empatia e mais humanidade. Nosso Deus pastor. abençoe. Pai, muito obrigado por mais esse encontro, por mais esse podcast. Senhor, todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que sejam agraciados, que sejam sarados para a glória do teu nome. E te oramos e desde já nós te agradecemos. Amém. A sua história edifica.